O Anjo Caído na Floresta, o segredo do governo. Boa noite. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. O relato que vou contar hoje foi registrado por um ex-policial nos Estados Unidos e envolve um acontecimento que desafia qualquer explicação lógica. Seu nome era Thomas R. Gallagher e ele trabalhou por anos patrulhando as estradas remotas de Nova Jersey. O que ele viu naquela noite, porém, mudou sua vida para sempre e fez com que ele questionasse tudo o que sabia sobre o mundo. Naquela noite, eu estava sozinho na viatura, o que já era estranho por si só. Normalmente, sempre havia um parceiro comigo durante as rondas, mas naquela ocasião, por algum motivo, fui designado para patrulhar uma área remota sem ninguém ao meu lado. Recebi um chamado sobre tiros vindos de uma área florestal proibida para caça, então segui para investigar. A estrada de terra era irregular, a vegetação densa e o silêncio do local era quase absoluto. O único som era o barulho dos pneus esmagando a terra seca sob o peso do carro. Já passava das 10 da noite quando avistei uma luz estranha no céu. De início, achei que fosse um helicóptero patrulhando a região, mas aquilo não fazia sentido. Naquela época, era raro vermos helicópteros voando naquela área, especialmente à noite e sem qualquer aviso prévio. A luz era forte, branca com tons azulados, e permanecia imóvel no céu por alguns segundos. Então, sem qualquer aviso, começou a descer em uma velocidade absurda. Minha primeira reação foi a de um policial treinado. Parei o carro e observei. Era como se algo estivesse caindo diretamente do céu, e em poucos segundos a luz atingiu o solo com força, levantando uma nuvem de poeira e folhas secas. Minha mente tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um drone militar, algum tipo de aeronave experimental, mas tudo parecia errado. O impacto não foi alto o suficiente para ser um avião, e a luz não se apagou ao atingir o solo. Pelo contrário, continuava emitindo um brilho intenso. Peguei minha lanterna, chequei meu rádio. Sem sinal. Isso me deixou ainda mais apreensivo. Caminhei devagar em direção ao local da queda, mantendo a mão direita próxima ao coldre da arma. Quanto mais eu me aproximava, mais aquela sensação de que algo estava errado crescia dentro de mim. Ao chegar perto da cratera formada pelo impacto, meu coração acelerou. No centro, havia algo, ou melhor, alguém. No primeiro instante, parecia um homem, mas ao me aproximar, percebi que aquilo não era exatamente humano. Seu corpo emitia luz, como se fosse feito de pura energia. Ele era alto, muito alto, e sua estrutura corporal parecia humana, mas havia algo estranho na sua forma. O rosto era sereno, sem traços de dor ou agonia, e seus olhos estavam fechados. O que quer que fosse aquilo, parecia desacordado. Fiquei ali, parado, tentando entender o que eu estava vendo. Minha mente gritava que aquilo não era real, mas meus olhos não podiam negar o que estava diante de mim. Tentei me convencer de que talvez fosse algum tipo de traje tecnológico emitindo luz, mas não havia costuras. Não havia qualquer sinal de vestimenta. A luz vinha da própria pele da criatura. O silêncio da floresta era sepulcral, como se toda a natureza ao redor estivesse aguardando o que viria a seguir. Minhas mãos suavam e um pensamento me atingiu. Eu precisava chamar reforços. Mas como eu explicaria aquilo pelo rádio? Peguei o aparelho e tentei contatar a central, mas só recebi estática como resposta. O telefone também estava mudo. Meu carro estava a alguns metros dali, mas não queria me afastar da criatura. O que quer que fosse, parecia indefeso. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que estava diante de algo que não deveria estar ali. O medo começou a se misturar com a curiosidade. Foi então que decidi subir um pequeno morro próximo para tentar obter sinal e contatar a central. Atravessar a estrada foi rápido, e a elevação me deu uma visão mais ampla da região. Mas assim que alcancei o topo e estava prestes a tentar o rádio novamente, avistei algo que me fez congelar no lugar. Vários faróis cortavam a escuridão da estrada. Não era um carro, nem dois.
Eram pelo menos 5 veículos, todos pretos, avançando em alta velocidade em direção ao local da queda. Minha primeira reação foi pensar que alguém havia chamado socorro, mas como isso seria possível? Eu estava no meio do nada, sem contato com a central. Ninguém poderia ter pedido ajuda tão rápido. Fiquei abaixado entre os arbustos, observando enquanto os veículos se aproximavam. Eles não tinham sirenes, não eram carros da polícia ou ambulâncias. Quando finalmente pararam, a cena que se seguiu foi ainda mais estranha. As portas dos carros se abriram simultaneamente e homens vestidos de preto começaram a sair. Havia pelo menos 10 deles. Não eram policiais nem bombeiros. Eles estavam impecavelmente arrumados, sem nenhuma identificação visível. Se moviam com precisão, como se soubessem exatamente o que estavam fazendo. Não demorou muito para que formassem um círculo ao redor da criatura caída. Meu instinto me dizia que aquilo não era a primeira vez que faziam algo assim. Um dos homens carregava uma espécie de maleta metálica, enquanto outros começaram a retirar equipamentos dos veículos. Eram instrumentos estranhos, alguns pareciam dispositivos de medição, outros tinham o formato de luzes portáteis. Em nenhum momento demonstraram hesitação ou surpresa. Era como se já estivessem preparados para lidar com aquela situação. Isso me deu um calafrio na espinha. Quem eram essas pessoas? Como sabiam o que estava ali? Tentei memorizar cada detalhe da cena. A forma como agiam, a precisão nos movimentos, a ausência de comunicação por rádio, tudo indicava um nível de organização muito acima de qualquer operação comum. Um dos homens se aproximou do ser caído e, sem hesitação, apontou um pequeno dispositivo para ele. Luzes piscavam no aparelho e os outros observavam atentamente, como se estivessem esperando um resultado. Eu não conseguia ouvir o que diziam, mas claramente sabiam o que estavam fazendo. Meu coração martelava contra o peito. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde teriam que notar minha viatura estacionada na beira da estrada. Se eram algum tipo de força governamental, com certeza iriam querer saber quem mais estava ali. Foi quando 2 deles começaram a caminhar em direção ao meu carro. Prendi a respiração. Se eles encontrassem minha identificação no veículo, provavelmente viriam atrás de mim. Era hora de sair dali. Lentamente comecei a recuar, me afastando do morro para evitar ser visto. Mas antes que eu pudesse tomar qualquer decisão, um dos homens olhou em minha direção. Ele não parecia surpreso. Era como se já soubesse que eu estava ali. Abaixei-me instintivamente, mas já era tarde demais. Eles me encontraram. E naquele momento, minha única opção era descer e encará-los. Respirei fundo e comecei a caminhar de volta em direção à estrada. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Meu coração disparado, minha mente tentando encontrar uma justificativa plausível para o que estava prestes a acontecer. E foi então que um dos homens se aproximou, vestindo um terno impecável e um olhar que me fez entender que, a partir dali, minha vida nunca mais seria a mesma. Ele me olhou fixamente por alguns segundos antes de dar um leve sorriso contido, como se já soubesse exatamente o que eu estava pensando. Então, com um gesto controlado, ele se aproximou e, em um inglês impecável, me perguntou quem eu era e o que fazia ali. Meu instinto de policial me fez responder com calma, dizendo que havia recebido uma denúncia de tiros na área e que estava apenas cumprindo meu dever. Ele ouviu sem mudar a expressão e, depois de uma breve pausa, disse que os homens ao seu redor não falavam minha língua. Isso me deixou ainda mais desconfortável. Quem eram aquelas pessoas? Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele continuou falando, explicando de forma fria que o que eu havia presenciado era um experimento militar do governo. Afirmou que um mini-avião experimental havia caído e que eles estavam ali para recuperar os destroços. Mas nada naquela cena fazia sentido. Eu vi com meus próprios olhos que aquilo não era um avião. A criatura caída no chão, emitindo aquela luz intensa, era algo que desafiava qualquer tecnologia conhecida. Senti um nó na garganta ao perceber que aquele homem queria que eu simplesmente aceitasse sua versão dos fatos. Tentei argumentar.
Disse que aquilo parecia mais um ser vivo do que um equipamento, que seu corpo brilhava de forma incomum e que seu formato era humanoide. Mas o homem manteve o mesmo olhar calmo e simplesmente afirmou que eu havia me confundido com a iluminação do local. Quando ele fez isso, percebi que estava lidando com alguém treinado para mentir sem hesitação. Ele me olhava como quem já sabia que eu não tinha poder algum ali. Sua postura dizia tudo. Eu era apenas um policial local, sem nenhuma influência sobre o que acontecia naquela noite. Ele então me disse para retornar ao meu carro, garantindo que tudo estava sob controle. Meu instinto me mandava insistir, perguntar mais, mas meu lado racional gritava que aquilo poderia se tornar perigoso. Então, fiz o que ele pediu. Caminhei de volta para minha viatura, mas permaneci ali, observando de longe. Eles continuaram trabalhando de maneira meticulosa, sem pressa, como se já soubessem exatamente o que fazer. 2 dos homens vestiram trajes grossos, parecidos com roupas antibombas, e cuidadosamente manusearam a criatura caída. Com gestos sincronizados, colocaram o ser dentro de uma caixa metálica de formato retangular. Assim que a tampa foi fechada, a luz intensa que emanava dele desapareceu, como se estivesse sendo completamente isolada. O recipiente foi então carregado por 3 homens até a traseira de um caminhão preto que aguardava com a porta aberta. Tudo aconteceu de forma tão precisa e silenciosa que parecia uma coreografia ensaiada. Em poucos minutos, o local foi completamente limpo. Nenhum rastro foi deixado para trás. Quando começaram a se retirar, o homem que havia falado comigo fez questão de parar ao lado da minha viatura. Abaixou o vidro do carro e, com o mesmo olhar frio de antes, me disse algo que ecoaria em minha mente por muito tempo. Você não viu nada. Isso nunca aconteceu. Não fale sobre isso com ninguém. Para reforçar suas palavras, ele puxou um pequeno distintivo dourado do bolso e me mostrou rapidamente, sem me dar tempo de ler qualquer informação. Então, sem esperar uma resposta, fechou o vidro e seguiu com os outros veículos, desaparecendo estrada adentro. Fiquei ali, parado no escuro, apenas ouvindo o som dos motores se distanciando. Meu coração ainda batia acelerado e minha mente girava tentando entender o que havia acabado de acontecer. Eles agiram rápido demais, organizados demais. Isso significava que não era a primeira vez que faziam algo do tipo. Mas quem eram eles? Militares? Agentes secretos? Eu sabia que aquilo não era apenas um experimento do governo. Algo maior estava sendo ocultado. Após alguns minutos em silêncio absoluto, respirei fundo e liguei o carro. A única coisa que eu poderia fazer era voltar para a delegacia e tentar processar tudo. Durante o caminho de volta, repassei mentalmente cada detalhe. A luz no céu, a queda, a criatura, os homens misteriosos, a ameaça velada. Nada fazia sentido. Ao chegar na delegacia, ainda sentindo um peso estranho no peito, decidi contar o que vi para alguns colegas. Uns riram, dizendo que eu devia estar cansado ou vendo coisas. Outros apenas ficaram calados, me olhando como se não quisessem se envolver. Na manhã seguinte, fui chamado ao escritório do meu superior. Quando entrei, ele estava sério, com os braços cruzados sobre a mesa. Sem rodeios, ele me disse que eu deveria parar de falar sobre o que aconteceu na noite anterior. Disse que havia recebido ordens de cima para me avisar que, se continuasse comentando sobre aquilo, poderia perder meu emprego. Seu olhar era grave, e percebi que ele mesmo não queria estar tendo aquela conversa comigo. Foi naquele momento que entendi a dimensão daquilo. Se meu superior estava recebendo ordens externas, significava que o que quer que tenha acontecido naquela floresta era muito maior do que qualquer um de nós. Olhei para ele por um instante, esperando alguma pista, algum detalhe que me dissesse mais sobre quem estava por trás de tudo. Mas ele apenas baixou os olhos e disse: "Apenas siga em frente, Gallagher, por sua própria segurança." Saí do escritório sem dizer nada. Meu futuro na polícia ainda estava seguro, desde que eu aceitasse esquecer o que vi. Mas como alguém poderia esquecer algo assim? Naquela noite, um ser que não era deste mundo caiu diante dos meus olhos, e homens que agiam como sombras apagaram qualquer vestígio de sua existência.
Eles sabiam o que estavam fazendo, e eu fui apenas um espectador indesejado. Com o tempo, aprendi a me calar sobre aquilo. Não porque aceitei a mentira que tentaram me enfiar goela abaixo, mas porque entendi que certas verdades não são permitidas. Ainda hoje, às vezes me pego pensando no que vi. Na criatura, na sua luz, no seu rosto sereno, como se estivesse esperando ser resgatado. No fundo, eu me pergunto: o que realmente aconteceu com ele? Para onde o levaram? Talvez nunca descubra a resposta. Talvez o mundo nunca descubra. Mas sei que o que vi naquela noite não foi um experimento, nem uma simples falha mecânica de um avião secreto. Aquilo era algo que não pertencia a este mundo, e o governo sabia disso. Desde então, me tornei um homem mais cauteloso. Aprendi que existem forças além do que podemos compreender, trabalhando nas sombras, ocultando aquilo que não deveria ser revelado. Mas uma coisa é certa: por mais que tentem apagar as provas, há sempre alguém que vê. E eu vi,